Boa tarde, estamos aqui para mais um Maná Diário e a palavra de hoje ela é muito importante, muito linda, como qualquer outra palavra da Bíblia, né, gente? Mas a nossa palavra de hoje está em Marcos 10:13. Diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Gente, o que Jesus quer dizer aqui? Por que ele fala que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele? Quem não for como uma criança, né? Nós temos que ser como uma criança. Mas o que Jesus quer dizer com nós temos que ser como uma criança? Existem características da criança que são muito lindas e muito importantes. Que são várias características, mas nós temos que acatar algumas, não todas as características da criança. Que é a dependência, a sinceridade de coração, a confiança. Gente, quando a gente vai crescendo, nós vamos adquirindo experiências com a vida, o que é normal, experiências pessoais. Essas experiências, elas vão moldando os nossos pensamentos e os nossos princípios de vida. Só que quando a gente se depara com a palavra, as nossas experiências e os nossos princípios de vida não podem ser maior que a palavra. Elas não podem estar acima da palavra e elas não podem entrar na palavra, entende? Quando a gente é dependente, a gente depende de alguém. Então as nossas decisões vão depender de alguém, aonde a gente vai, o que a gente vai comer vai depender de alguém. Ou seja, submissão. Uma coisa que muitas vezes é difícil para o adulto, por causa das experiências pessoais que ele tem. E a criança, ela não tem experiências. A criança, ela é nova no mundo. Para ela, tudo é novidade. Para ela, qualquer coisa que você falar para ela vai aceitar. Porque ela não tem nada de experiência em relação àquilo. Por exemplo, se eu chegar para você, adulto, e falar açúcar faz mal, mas você comeu açúcar a vida toda e nunca te aconteceu nada. Você vai falar assim: peraí, vamos analisar o que a Giovana falou. Ela falou que açúcar faz mal, mas eu comi açúcar minha vida toda, nunca fez mal. Eu não tenho diabetes, eu não tenho problema por causa disso. Você vai colocar o seu pensamento no que eu falei. Mas uma criança não. Se eu chegar pra ela e falar açúcar faz mal, o máximo que ela vai falar é por que açúcar faz mal. Ela vai querer saber o porquê, mas ela vai aceitar o que eu falo. E é isso que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Os nossos princípios, as nossas experiências, elas não podem interferir no que está escrito na Bíblia. Se um princípio meu vai contra um princípio da Bíblia, o que eu tenho que ficar é o princípio da Bíblia. É isso que Deus quer. É muito mais fácil uma criança aceitar o que está na Bíblia do que um adulto aceitar. Por isso que nós temos que voltar a ser como crianças. Quando nós nos convertemos, é aquilo que Paulo fala: o meu conhecimento tem que ser esterco, nada, comparado a nada com Cristo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que esquecer. Você tem que esquecer do seu pensamento, das suas experiências, das suas verdades. Você não pode colocar a sua verdade na palavra. Na verdade, você tem que esquecer, você tem que voltar a ser criança, você tem que esquecer todas as suas verdades, você tem que esquecer os seus princípios, tem que esquecer as suas experiências pessoais, porque a palavra é a verdade. Por isso que nós temos que ser como crianças, porque elas acatam o que as pessoas falam, porque elas não têm parâmetro para comparar. Por isso que é tão importante, por isso que as crianças são os maiores no reino dos céus. Outra coisa que a criança tem, confiança. Também tem a ver com isso, né? Na verdade, a gente estava falando sobre confiança, não dependência. A confiança é confiar no que está na palavra, confiar no que Deus diz. E o que Deus diz? O que está na palavra.
Qualquer coisa fora da palavra não é o que Deus diz. Nós temos que confiar na palavra. É igual quando o pai tá lá, né, na piscina e fala, filho, pula, pula, filho. E o filho vai e ele pula. Ele tem que confiar que o pai vai segurar ele. Ele não tem nenhuma garantia de que o pai vai segurar ele. Vai ver que na hora que ele pular, o pai não quer mais segurar ele. Mas ele tem que acreditar no que o pai tá falando. O pai tá falando que vai segurar ele, então ele fala, se meu pai tá falando que vai me segurar, então meu pai vai me segurar. Então, se a palavra diz alguma coisa, a palavra tá dizendo. Nós temos que acreditar na palavra. Outra coisa que a criança tem, dependência. Tudo que a criança for fazer, ela vai depender de alguém. Até o que ela vai comer, ela depende. Se ela vai sair pro shopping, ela vai depender se o pai dela vai querer que ela vá no shopping. Se ela quer comprar uma roupa, ela vai depender se o pai tem dinheiro para comprar aquela roupa para ela. Se ela quer fazer qualquer coisa, ela vai depender dos pais. E é isso que nós temos que ter. Qualquer decisão na vida que a gente for tomar, seja menor, a mais simples, a mais que parece mais boba, a menor decisão, nós temos que perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo que você quer que eu faça? Será que essa decisão que eu estou tomando, por menor que seja, está de acordo com a palavra? Nós temos que ser dependentes, porque a palavra é a verdade, e se vai contra a palavra, não vai estar certo. Se você for viajar, você tem que perguntar para Deus se você quer. Qual faculdade você quer que eu faça, Deus? Você quer que eu namore esse menino? Você não quer que eu namore esse menino? Deus, será que eu vou no shopping hoje? Deus, você quer que eu saia de casa agora ou daqui 15 minutos? Deus, será que essa é a melhor rota para eu tomar? Deus, será que esse é o melhor caminho para eu tomar? Será que eu entro nessa rua ou não? Você tem que depender de Deus. Seja a coisa mais simples do mundo. Será que eu vou hoje para a igreja pela Zarã ou eu vou passar pela Chácara Cachoeira? Gente, até os caminhos, as rotas que a gente for tomar, quando a gente sai para fora de casa, nós temos que perguntar para Deus. Sabe, isso é ser dependente de Deus. Será que eu saio hoje porque talvez vai chover, né? Deus tá falando aqui no negócio do tempo do celular que vai chover. Será que eu saio hoje porque pode chover, Deus? Será que eu faço essa viagem, Deus, em julho ou em agosto? E você ora e lê a Bíblia esperando a resposta. Nós temos que ser pacientes, gente, para esperar a resposta. Não adianta você perguntar para Deus e não esperar a resposta. Outra coisa que a criança é pura de coração. O que é ser pura de coração? Ela é sincera. Gente, eu vou chegar um pouco mais perto de vocês. Ela é sincera, ela é pura, ou seja, ela é sincera. Por exemplo, ela não tenta maquinar as coisas, nem manipular, nem barganhar com Deus. Às vezes a gente tenta barganhar com Deus, gente. O que é isso? A gente acha que Deus é vendedor de coisa pra gente barganhar com Deus? Gente, a criança, ela não tenta esconder nada de Deus. Se ela tá com vontade de comprar um Hot Wheels e ela não tem dinheiro, ela pode pedir pra Deus, Deus, eu quero um Hot Wheels. Às vezes a gente, adulto, não tem essa simplicidade de uma criança. Deus, eu quero um gloss. Mas eu não tenho dinheiro de comprar esse gloss, então me manda o dinheiro para comprar esse gloss. Sabe, é sincero. Então não é enrolado. Os adultos enrolam muito. Seja desenrolado, gente. Seja sincero de coração. Eu pequei, Deus, pequei mesmo. Me perdoa. Mas não, o adulto tem... eu pequei, mas foi por causa disso, mas olha, eu não tinha como, eu tinha que fazer isso, eu tinha que mentir, eu tinha que enganar, porque senão eu ia perder aquilo, senão eu não ia ganhar essa oferta de emprego, tava muito boa, então eu tive que mentir, porque senão, pô, Deus, eu ia ficar sem dinheiro, você sabe, né, que eu preciso de dinheiro para comer. E aí os adultos mentem, os adultos omitem as coisas, porque na verdade eles não confiam em Deus. A criança não. Gente,
há um tempo atrás eu assisti um anime, eu assisto ainda esse anime, quer dizer, parei de assistir um pouco, mas talvez eu volte a assistir, mas eu achei muito interessante essa cena. Era uma menina que ela tinha tirado nota baixa na prova, né? E isso é errado. E ela chegou para um outro garoto e falou assim, cara, sabe, mesmo eu tendo tirado nota baixa, eu ainda assim chego pro meu pai e falo que eu tirei nota baixa, porque eu sei que ele vai continuar me amando. Então, a menina, mesmo podendo receber uma bronca, ela fala pro pai porque ela sabe que ele vai continuar amando ela. E os adultos, eles tentam esconder as coisas, até mesmo de Deus. Eles escondem as coisas de Deus. Claro que nada pode ser escondido aos olhos de Deus, mas a Bíblia fala para nós confessarmos nosso pecado. Ou seja, é importante e é necessário nós irmos até Deus e confessarmos o pecado. Nós não vamos receber o perdão se a gente omitir de Deus o pecado. Sabe? Não tenta barganhar a Deus, não tenta omitir as coisas de Deus, não tenta mentir para Deus. Porque se você confessar o seu pecado, Ele é fiel para perdoar você. Mas se você omitir, se você mentir e sempre esconder os seus pecados, não tem como Deus te perdoar. Porque você não foi pedir perdão. Vamos ser mais como crianças. Vamos ser mais dependentes. Vamos ser mais sinceros, mais simples, mais puros de coração. Mas temos que confiar também mais em Deus. Essas características da criança que fazem elas serem os mais importantes no reino dos céus. Vamos ser mais como crianças. Vamos ser mais dependentes. Sabe por que é tão difícil às vezes para os adultos serem dependentes de Deus e confiarem? Porque na verdade eles têm medo, eles não confiam na escolha e nem na direção de Deus. Eles acham que as suas escolhas são melhores. E isso muitas vezes acaba destruindo a vida dos crentes. Por causa daquele negócio que eu falei, as experiências pessoais, as opiniões pessoais, as verdades, os princípios que foram criados na vida. Para ela leva mais em conta os princípios dela do que as decisões de Deus. Então, no fundo, ela acredita mais nas experiências que ela teve para adquirir aquele conhecimento do que nas decisões de Deus. Porque talvez as decisões de Deus sejam muito loucas para ela. Mas nós temos que confiar em Deus. Mas para isso, para sabermos e ouvirmos a voz de Deus, nós temos que passar tempo com Ele, orar e ler a Bíblia. Aí sim nós vamos saber o que Deus quer para a nossa vida. Ok? Então vamos orar? Jesus, nós estamos aqui, entendemos a palavra, Jesus, que você quis falar com a gente. Nos ajude a ser como crianças, mais dependentes, mais sinceros, mais confiantes no que você diz, Jesus. Ajuda essa pessoa, Jesus, a não levar as verdades da vida dela maiores do que a sua verdade. Ajuda ela e me ajuda a considerar o que a gente viveu até aqui como esterco para nós. E considerarmos a sua verdade maior do que tudo na nossa vida. Nos ajude a ser como crianças, Jesus, que esperam ouvir a voz do Pai, o Deus Pai nos céus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, e antes de terminar, eu quero cantar a música Quero Ser Como Criança. E se você quiser me acompanhar aí na sua casa, pode me acompanhar. Quero ser como criança, te amar pelo que é,
voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Agora sim.